Eu juro que eu queria conseguir só fazer vídeo de bobeirinha, tá ligado? Fazendo piadinha, mostrando as coisinhas aqui do Japão. Minha vida seria muito mais fácil, tá ligado? Eu ia pegar muito mais visualização, ia ganhar muito mais dinheiro, não ia gerar polêmica, eu ia viver muito melhor. Mas eu não consigo. Eu fico tendo que entrar de novo nesse assunto filosófico, porque são as coisas que eu me interesso, são as coisas que estão na minha cabeça. Eu tenho essa porra desse hiperfoco que quando eu começo a pensar num bagulho eu não consigo mais pensar em mais nada. Às vezes eu até esqueço até de comer de tanto que eu tô pensando nessas porras. O pessoal que acompanha o canal mais de perto percebeu, né, que nos últimos tempos eu acabei deletando alguns vídeos, tá ligado? Principalmente esses vídeos filosofando. Eu acabei mudando muito o meu jeito de pensar nos últimos tempos, tá ligado? E eu já não concordo mais com um monte de coisa que eu tinha dito naqueles vídeos. E assim, não é só uma questão de opinião, né? Porque conforme eu fui lendo e fui evoluindo a minha forma de pensar, eu fui percebendo que algumas coisas que eu tinha dito estavam de fato erradas, tá ligado? Então eu não tenho por que ficar confundindo o pessoal. Se fosse uma coisa assim que tipo, pô, 2 anos atrás eu postei um vídeo que eu falava tal coisa, hoje eu penso diferente, mas não é, sabe? Assim, tipo, coisa de um mês pra outro eu mudei radicalmente a minha visão de mundo. Então hoje eu queria fazer um vídeo assim, daqueles, tipo, falando exatamente tudo que eu tô pensando nesse momento. E eu percebi que, assim, é muito complicado se eu, tipo, tentar falar um pouquinho num vídeo, depois um pouquinho no outro, porque fica parecendo assim que eu dei saltos, tá ligado? Eu não explico direito como é que eu cheguei nas conclusões que eu cheguei, e aí o pessoal acaba ficando confuso. Então eu percebi que eu tinha que fazer um vídeo mais comprido. Lógico que mesmo assim não vai dar pra falar, tipo, absolutamente tudo, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível. Como sempre eu deixo claro, eu não sou especialista em nada, eu não sou um acadêmico, eu não sou um físico, eu não sou um economista, eu não sou um teólogo, eu não sou filósofo, eu não sou nada. Eu só ando lendo muito recentemente, desde a metade do ano passado pra cá, eu li muito, eu li mais do que eu já tinha lido durante a minha vida toda, eu li nesses meses, e a minha visão de mundo mudou muito desde então. E eu sei que tem gente que se interessa por esse tipo de coisa aqui no canal, tem gente que se interessa por isso no mundo todo, principalmente nos tempos que a gente tá vivendo agora. Então eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu tô pensando nesse momento, mas sempre deixando claro que eu não sou o dono da verdade, eu não tô querendo convencer ninguém de nada. Se esse não for o seu tipo de vídeo, nem perde seu tempo, tá ligado? Sai fora, quando eu estiver falando sobre o Japão você volta, ou então assiste as lives lá na Twitch se a sua pegada for mais das gracinhas, mostrar as ruas do Japão, as lojas do Japão. Tô fazendo live lá na Twitch toda semana como sempre. Agora, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, muita gente me mandou mensagem, né, reclamando: porra, Baca, você deletou o meu vídeo preferido. Eu espero que esse aqui se torne seu novo vídeo preferido, tá ligado? E é isso aí, mano. Vamos lá. Bom, é que nem eu já falei em alguns vídeos, né, que hoje eu já não tô conseguindo mais olhar para as diferentes áreas do conhecimento humano de forma isolada, tá ligado? Hoje eu entendo que essa fragmentação do conhecimento humano em um monte de pedacinhos independentes, em um monte de especialidades, isso não é algo necessariamente natural da mente humana. A gente aprendeu a fazer isso, né? Isso se acentuou lá com Descartes, e a gente continuou fazendo isso desde então porque esse método se mostrou absurdamente eficiente em produzir avanços científicos, avanços tecnológicos e tudo mais, né? Então assim, eu não acho que viver no mundo de especialistas é uma bosta, tá ligado? Eu acho maravilhoso, né? Eu entendo que todos os avanços que a gente tem na nossa sociedade, eles provêm dessa organização. E eu não iria num escritório de advocacia para operar a minha fimose, tá ligado? Não é isso que eu tô falando. Eu só tô dizendo que houve um momento na história da humanidade em que essa especialização foi necessária, mas vai ter um momento em que a gente vai acabar voltando a ter uma visão um pouco mais holística das coisas. Porque é aquilo que eu sempre falo, né, que no fim das contas, a ciência, a religião, a política, a economia, todas as áreas do conhecimento humano, elas não são coisas separadas e independentes umas das outras. Todas elas são leituras de uma única realidade. Então a sua opinião em uma delas nunca pode ser completamente independente da sua opinião na outra. Porque cada uma dessas áreas do conhecimento humano, elas se utilizam de signos diferentes para descrever a mesma coisa. Cada uma tem um objetivo, lógico, né? Cada uma tem um método, cada uma se utiliza de instrumentos específicos e, portanto, elas têm graus de precisão completamente diferentes, né? Mas, no fim, todas elas estão investigando o mesmo objeto, a realidade. Então, assim, não importa a partir de qual premissa você se disponha a investigar a realidade.
Se você fizer isso de forma razoavelmente correta, você sempre vai chegar mais ou menos na mesma conclusão. Porque a realidade é uma só e ela só funciona de um jeito. E aí não importa se você vai descrever essa realidade por meio de equações, por meio de palavras, em forma de artigo científico, em forma de teoria econômica ou em forma de texto sagrado. A realidade é sempre a mesma, né? O que muda são os signos por meio dos quais a gente tenta descrever essa realidade. Lógico, né? Que nem eu falei, os graus de precisão que os signos, os métodos e os instrumentos nos permitem atingir em cada descrição. Vocês estão entendendo, mano? Porque aí, como consequência dessa cultura de especialização em que a gente vive hoje, a gente começa a se alienar muitas vezes ao ponto de esquecer que os nossos signos estão se referindo à realidade. Os signos não são a realidade, os signos são representações mentais, são convenções sociais. A gente não pode dar mais valor para a representação que a gente criou da realidade do que para a realidade em si. E mais do que isso, a gente não pode esperar que a realidade se molde para se adequar aos nossos signos. No budismo tem um provérbio que diz assim que um dia um monge perguntou para o mestre dele onde que ficava a lua, e aí o mestre apontou para o céu e o monge passou a vida toda achando que a lua estava na ponta do dedo do mestre. Tá ligado? A gente não tem que se apegar aos signos que a gente utiliza para descrever a realidade. A gente tem que se apegar à realidade. Depois que a gente entende a realidade, a gente precisa aos poucos ir afrouxando os signos para ir compreendendo cada vez mais. Porque senão a gente fica preso naquele conjunto de palavras ou naquele conjunto de números e a gente acaba limitando a realidade aos modelos de linguagem que a gente tem disponível para descrevê-la. Porque a gente pensa em signos, né? Os nossos pensamentos são palavras dentro da nossa cabeça. Se o nosso idioma, por exemplo, não possui artifícios linguísticos para descrever algum aspecto da realidade, a gente acaba não conseguindo pensar a respeito desse aspecto com precisão. É que nem aquela tribo de esquimós que vive lá no Polo Norte, os Inuits, o nome deles, que no idioma nativo deles, eles têm 5 palavras diferentes para descrever a cor branca. Porque como eles vivem lá no gelo, né, para eles é importante distinguir as nuances da cor da neve de uma forma que pra gente não faz sentido. Então assim, é evidente, né, que você conseguiria distinguir as tonalidades de branco se você olhasse para elas, mas você não conseguiria se referir a essas cores, nem verbal e nem mentalmente. Pelo menos não com a mesma precisão que um cara que tem um nome para cada uma. Eu já falei isso em outro vídeo, né, que aqui na Ásia, muitas culturas consideram que o ser humano tem 6 órgãos do sentido ao invés de 5, porque algumas religiões aqui do Oriente, principalmente o budismo, eles consideram que a mente também é um órgão do sentido. O Buda diz, né, que acreditar que os pensamentos se formam dentro da cabeça é igual imaginar que os sons se formam dentro do ouvido. Então assim, trazendo tudo isso para o nosso mundo atual, né, o que eu quero dizer é que não adianta nada a física moderna nos demonstrar que um monte de noções intuitivas que a gente tinha a respeito do universo estavam erradas, se a gente for continuar vivendo do mesmo jeito que a gente vivia antes de saber de tudo isso. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente está se esforçando para ajustar a realidade aos signos que nos interessam, mesmo que esses signos já não sejam os mais abrangentes, os mais sofisticados que a gente tem disponível para descrever a realidade. Porque a parada é o seguinte, né? Todas as grandes descobertas científicas, elas acabam se traduzindo em tecnologia de alguma forma em algum momento. E as tecnologias que a gente desenvolve, elas transformam o meio ambiente que a gente habita. Então, por mais que hoje em dia quase todos os seres humanos consigam sobreviver até a idade de reprodução e com isso a seleção natural afete muito pouco a evolução da nossa espécie, né? As transformações que as tecnologias provocam na gente e no nosso ambiente, elas continuam transformando o ser humano constantemente até hoje. A gente observa alterações cognitivas, alterações comportamentais de uma geração para outra, de um lugar do mundo para outro, simplesmente porque o ser humano é tudo isso. A gente é uma interação extremamente complexa de fatores genéticos, ambientais e sociais. A neurociência não cansa de falar hoje em dia sobre a
a plasticidade do cérebro humano, né? Sobre como as nossas características genéticas interagem ali quase que de forma simbiótica com o ambiente, né? Se adaptando a cada situação. E agora tem se falado muito sobre a nova geração que está nascendo aí, que aparentemente é a primeira geração de que se tem conhecimento na história que as crianças estão nascendo com uma média de QI menor do que a dos pais. E aí muita gente acaba deduzindo imediatamente que isso é necessariamente uma coisa negativa, né? Tipo, meu Deus, os jovens estão ficando mais burros, né? Mas, primeiro que o QI ele é um indicador de um tipo muito específico de inteligência, né? E segundo que o desenvolvimento de qualquer inteligência que seja não é necessariamente uma consequência de qualquer processo evolutivo, né? Não existe uma hierarquia universal de qualidades na natureza. O que é melhor para um animal em determinada circunstância pode não ser melhor para outro animal em outra circunstância. Para alguns animais, em determinados ambientes, em determinadas situações, a inteligência pode não ser uma vantagem. Porque um cérebro do tamanho do nosso consome uma energia do caralho, né? E isso pode ser prejudicial para um animal que dependa mais de outras funções para sobreviver do que das cognitivas. É que nem as topeiras, né? Que conforme elas passaram a ter hábitos subterrâneos, a visão deixou de ser uma vantagem para elas. Porque não adianta nada o bicho ter um aparelho ocular todo desenvolvido, consumindo energia que poderia estar sendo alocada para outras partes mais importantes do organismo, sendo que ele passa a maior parte do tempo embaixo da terra sem enxergar porra nenhuma, né? Tanto que hoje em dia, depois de milhões de anos de evolução, as topeiras são praticamente todas cegas. Então assim, vocês entendem que hoje em dia, se uma topeira nascer enxergando perfeitamente, essa topeira é que é a deficiente e a cega é que é a saudável? Porque o melhor para as topeiras nesse caso é não ter um aparelho ocular desenvolvido. Então assim, né, se a próxima geração está nascendo com um QI menor do que a anterior, é porque isso tem um papel de adaptação no ambiente em que essas crianças estão se desenvolvendo, é evidente, né? A gente só se entende enquanto indivíduo em contraste com o ambiente. Você só sabe que você é alto porque você tem outras coisas ao seu redor para comparar a sua estatura. Você só é alto e você só é baixo em relação a outra coisa. Você só sabe que seu nariz é feio porque tem outros narizes para você comparar com o seu. E se a gente se compreende a partir do ambiente, quando a gente transforma o ambiente, a gente transforma a gente mesmo. A natureza humana não é uma coisa fixa e imutável no espaço-tempo. É uma via de mão dupla, né? A gente transforma a natureza e a natureza nos transforma de volta. Que nem eu falei no outro vídeo, né? Que por mais que a nossa percepção sensorial imediata faça parecer que a Terra é plana, a maior parte das pessoas hoje em dia tem certeza absoluta de que a Terra é uma esfera. Simplesmente porque nós fazemos uso todos os dias de tecnologias que não poderiam existir se a Terra fosse plana. Não faz sentido nenhum você tentar desenvolver toda uma ciência paralela para tentar explicar como que os satélites estão lá no céu sem a Terra ser uma esfera, ou como que o GPS funciona se não pelo uso dos satélites. Porque é que nem eu falei, né? Algumas pessoas elas não estão interessadas em entender a realidade. Elas estão interessadas em tentar ajustar a realidade aos signos que convém a elas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mano? Por isso que eu falei no outro vídeo que a gente vai se aproximando de um momento em que, para defender a estrutura socioeconômica atual, começa a ser preciso negar a ciência moderna. Começa a ser preciso dizer que Aristóteles estava certo e que Einstein estava doidão. Porque a nossa sociedade começa a ser impactada por tecnologias que não poderiam existir caso o universo funcionasse de acordo com algumas premissas que a filosofia liberal toma como sendo verdadeiras. Toda a revolução da física moderna em relação à física clássica está no fato de que a física moderna entende que o observador é parte intrínseca da realidade. Não dá para descrever o universo sem levar em consideração a perspectiva daquele que o observa. A gente percebeu que os nossos pensamentos, a nossa capacidade de descrever o universo, está contida no próprio universo. E é uma função dele próprio. A gente não tem como olhar o universo de fora para descrever ele sem a gente. A gente é tipo uma engrenagem tentando descrever o funcionamento da máquina inteira sem se dar conta de que a máquina só funciona porque a gente está rodando dentro dela.
a nossa compreensão da realidade tem que levar em consideração esse paradoxo, porque a realidade é esse paradoxo. E, portanto, os nossos signos precisam representar essa contradição. E é aqui nesse ponto que o pessoal geralmente começa a ficar confuso, porque nós somos seres tridimensionais, né? Então é muito intuitivo para a gente imaginar o universo em 3 dimensões, como se tudo precisasse ter um lado de fora e um lado de dentro, um começo e um fim. Mas aparentemente não é assim que o nosso universo funciona. A gente já descobriu que a matéria e a energia são a mesma coisa. A gente já descobriu que o espaço e o tempo são a mesma coisa. E agora a gente está atrás de uma teoria de tudo, né? A unificação da relatividade geral com a mecânica quântica, para tentar provar que a matéria, a energia e o espaço-tempo também são a mesma coisa. E que o universo é uma coisa só, inteiriça. E que toda a realidade emerge de uma única estrutura fundamental. Porque assim, começando pela mecânica quântica, mais especificamente a interpretação de Copenhague, né? Quando o experimento da fenda dupla demonstra que o ato da medição determina o estado do sistema quântico, a gente está evidenciando uma natureza probabilística a nível subatômico. A interferência de um observador no experimento determina o estado do sistema, dentre uma série de probabilidades que estão ali subscritas na natureza. Aí nisso já aparecem os coach quântico da vida, né, os jovens místicos da vida, dizendo que esta é a prova de que a consciência antecede a matéria. E que se as coisas não saem como você quer na sua vida porque as suas vibrações não estão em sintonia com as vibrações do universo. Isso não faz sentido nenhum, obviamente, né? Até porque o colapso da função de onda é aleatório, né? O sistema assume aleatoriamente uma das probabilidades previstas. Então, ainda que a consciência desempenhe alguma função no colapso da função de onda, a vontade dessa consciência, né, o estado de espírito do observador, não faz diferença nenhuma. Até por isso, o experimento pode ser observado por qualquer cientista, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, que o resultado é sempre aleatório, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma galera mais voltada ali para um materialismo vulgar, né, argumentando que o observador na mecânica quântica não precisa necessariamente ser um animal consciente, e que, portanto, a consciência não desempenha nenhuma função no colapso da função de onda. Só que também não é exatamente isso que a interpretação de Copenhague postula, né? É claro que existem um monte de outras interpretações, inclusive o próprio Einstein não gostava muito da interpretação de Copenhague justamente por ela dar margem para o idealismo, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, né? O Nicoleles que fala isso aí no Brasil também, que toda tecnologia é uma extensão do ser humano. Não tem cabimento a gente acreditar que os aparelhos existem independentemente dos seres humanos. Toda tecnologia é desenvolvida pelos seres humanos para responder os seres humanos. O carro só tem um volante e 3 pedais porque o ser humano tem 2 braços e 2 pernas. E se o ser humano tivesse 5 braços e 2 tentáculos, o carro seria completamente diferente do que é, porque a gente projetou o carro para ele ser uma extensão do corpo humano. Os satélites que estão orbitando a Terra neste momento são a gente. É a gente lá orbitando a Terra. É um pedaço da gente que a gente colocou lá para conseguir observar a realidade de uma forma que a gente não conseguia só com o nosso corpo. Quando você procura a sua casinha lá no Google Maps, é você espiando a Terra através do satélite, não é o satélite espiando. Se não tivesse a gente aqui fazendo uso do satélite, ele seria só um pedaço de metal complicado flutuando em volta da Terra. Não seria tecnologia, vocês estão entendendo? Então assim, quando a gente entende que no experimento da fenda dupla o ato da medição determina o estado do sistema, isso significa que quem determina o estado do sistema é o ser humano, mesmo que a medição seja feita totalmente por um aparelho, porque o aparelho é o ser humano. O aparelho é uma extensão do ser humano, é tipo um olho, né? É tipo um braço, uma parte do ser humano. Se não tivesse ser humano, não teria acelerador de partículas, não teria câmara de bolhas, não teria detector de radiação, não teria microscópio, não teria nenhuma medição no universo. É que nem o exemplo do arco-íris que eu falei em outro vídeo, né? Que para aparecer um arco-íris no céu, não basta sol e chuva, não basta luz e umidade. É preciso que tenha um observador com um aparelho ocular adequado
posicionado no ângulo adequado para conseguir captar a refração da luz na água e o arco-íris acontecer. O observador é tão essencial para a existência do arco-íris quanto a própria água e a própria luz. E aí os caras chegam em mim e falam assim: mas o observador não precisa ser um animal consciente, pode ser uma câmera filmando o arco-íris. E é verdade, né? Mas o meu ponto é que uma câmera só poderia ser construída e posicionada no ângulo correto para filmar um arco-íris por um animal que pudesse interpretar a gravação depois. Vocês entendem isso? A câmera não é um fenômeno da natureza. E não faz sentido a gente imaginar que a gente fosse capaz de construir um aparelho que não respondesse aos nossos órgãos sensoriais cognitivos. Qual que seria a função desse aparelho, né? Do que ia adiantar o aparelho realizar uma medição e ele guardar o resultado só para ele? Ele não conseguir transmitir o resultado da medição para a gente. Como a gente saberia que esse aparelho funciona se a gente não fosse capaz de interpretar os registros que ele faz? No caso, né? A câmera filmando o arco-íris seria uma extensão do nosso corpo que a gente posicionou ali para observar o arco-íris na nossa ausência, né? Mesmo que a gente não estivesse presente na hora da gravação, o observador do arco-íris seria a gente de qualquer jeito. E o arco-íris só passaria a existir no momento em que a gente assistisse a gravação. Que a gente constataria que ele aconteceu supondo que nenhum outro animal tivesse visto o arco-íris na hora. E é aqui que o bagulho começa a ficar louco, porque aqui a gente entra no conceito de retrocausalidade, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouco também sobre a relatividade geral, porque quando a gente entra na relatividade geral, aí eu acabo sendo completamente materialista, porque quando a gente unifica o espaço e o tempo em uma única estrutura, a gente começa a entender que o tempo não existe enquanto entidade metafísica. A noção de que o tempo passa é uma ilusão. O tempo é uma dimensão física e contínua do universo. É o contínuo espaço-tempo. O H.G. Wells ele faz uma analogia legal, em que ele diz assim: imagina que você tivesse nascido no espaço, muito acima lá da atmosfera da Terra, bem lá no alto mesmo. Você já ia nascer caindo, né? Porque a gravidade da Terra ia te puxar. Mas imagina que você estivesse tão alto, mas tão alto, que a sua queda em direção à Terra fosse demorar anos. Você ia envelhecer caindo, você ia passar toda a sua vida caindo, né? Porque quando você chegasse na Terra, você ia morrer espatifado no chão. Então, durante a sua vida toda, você não ia experimentar nada diferente da queda. De forma que você ia ficar com a impressão de que a única direção do espaço em que é possível se mover é para baixo. Tá ligado? É mais ou menos isso que acontece com a gente em relação ao tempo. Nós temos a impressão de que a única direção do tempo em que é possível se mover é o futuro, porque nós estamos caindo em direção ao futuro. O futuro é como um ponto do espaço para o qual nós estamos constantemente nos movendo. O problema é que não basta você ficar parado no seu quarto para o tempo parar de passar, porque o seu quarto está no planeta Terra e o planeta Terra está dobrando o espaço-tempo em direção ao futuro. E mesmo se você não estivesse no planeta Terra, né, mesmo se você fosse um astronauta flutuando no vazio do espaço, ainda assim você ia continuar caindo em direção ao futuro, bem mais devagar do que aqui na Terra, mas a gravidade produzida pela massa do seu corpo também dobraria o espaço-tempo e também faria você se mover em direção ao futuro de qualquer jeito. Ou seja, é impossível ficar parado no universo. Só que aí a parada é o seguinte: por mais que a gente esteja despencando pelo espaço-tempo em direção ao futuro, por que a gente percebe o passado e o futuro de forma tão diferente? Porque quando você está caindo de um lugar alto, você consegue olhar para cima e para baixo durante a queda, né? Você consegue ver de onde você caiu e aonde você vai aterrissar. Então por que a gente não lembra do futuro do mesmo jeito que a gente lembra do passado, já que um existe tanto quanto o outro? Isso é porque aquilo que a gente entende como sendo a passagem do tempo é só o universo transitando de um estado de entropia menor para um maior. Nós somos uma etapa do universo. Nós somos um pedaço do presente. Neste momento, os átomos estão organizados na forma de você, mas no momento seguinte eles não vão estar mais. O passado e o futuro são graus diferentes de entropia na organização dos átomos do universo, e você é um momento dessa transformação. A entropia, para quem não sabe, é uma questão probabilística, né? Existem muito mais possibilidades de desorganização do que de organização no universo. Se você pegar sua camiseta e jogar ela em cima da cama,
Existe alguma chance dela cair perfeitamente dobrada? Existe, né? A probabilidade existe, mas ela é muito baixa. Porque só tem um jeito dela cair perfeitamente dobrada, enquanto existem bilhões de jeitos dela cair desarrumada. É isso que acontece com o universo todo. Lá no começo, o universo era uma bolinha bonitinha, toda organizadinha, com as moléculas todas separadas de um lado para outro. Mas a tendência é que ele vá se desorganizando simplesmente porque tem muito mais formas dele se desorganizar do que dele voltar a ser uma bolinha bonitinha e organizada. Então assim, vocês entendem que a gente consegue deduzir coisas a respeito do futuro? Olhando para a minha situação hoje, eu consigo deduzir com alguma precisão o que vai acontecer amanhã. Eu sei que amanhã, muito provavelmente, eu vou estar de novo lá no escritório, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu não tenho certeza de que isso vai acontecer, mas é uma especulação que eu consigo fazer observando a minha condição atual. O que eu quero dizer é que a nossa memória é a mesma coisa. Do mesmo jeito que você consegue especular sobre o que vai acontecer amanhã, a sua memória é uma especulação sobre o que aconteceu ontem. A diferença é que ontem o universo estava mais organizado do que ele vai estar amanhã. Então você consegue especular o passado com muito mais precisão do que o futuro. As nossas percepções sensoriais, elas provocam mudanças físicas na estrutura do nosso cérebro. Nesse exato momento, estão se formando milhões de novas conexões entre os seus neurônios, estão se fortalecendo sinapses no seu cérebro, conforme você percebe as coisas ao seu redor. O seu cérebro hoje já não é o mesmo cérebro de ontem. Você, assim como todo o universo, também está se transformando a cada segundo. É que nem o exemplo do ovo quebrado, né? Quando você vê um ovo espatifado no chão, a casca toda quebrada, a gema escorrendo para um lado, a clara escorrendo para o outro, aquela nojeira toda, você vê aquilo e você consegue deduzir perfeitamente como era aquele ovo quando ele ainda estava inteiro. Porque só tem um jeito dele estar inteiro, então você consegue especular o passado com precisão. Agora, quando você vê um ovo inteiro, é muito mais difícil de você deduzir exatamente como que ele vai ficar depois que ele cair no chão. Porque existem bilhões de formas em que ele pode se quebrar, tá ligado? A passagem do tempo não existe. Tudo o que existe é a matéria se desorganizando e você, um pedaço consciente da matéria, deduzindo a própria transformação. De acordo com o consenso atual, o universo é considerado um sistema fechado. Toda a matéria e energia que existem no universo hoje sempre existiram. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A lei da conservação da matéria e energia. As partículas que compõem o seu corpo agora, elas foram se transformando desde o começo do universo até se organizarem na forma de você, e elas vão continuar se organizando em outras coisas depois de você. Você é tudo aquilo que te antecede e tudo aquilo que te sucede. Você é uma etapa consciente do universo, você é um momento de autocontemplação do cosmos. Que nem diz o Carl Sagan, né? Nós somos o universo conhecendo a si próprio. Mas aí assim, vocês percebem que os dois pilares da física moderna parecem chegar numa espécie de contradição, né? Porque a mecânica quântica parece evidenciar uma natureza probabilística no desenrolar da realidade a nível subatômico, mas a relatividade geral parece demonstrar que o espaço-tempo é uma estrutura física e contínua, né? Em que o passado e o futuro existem simultaneamente. Uma parece demonstrar que o universo é aleatório e a outra parece demonstrar que o universo é determinista. Como que isso funciona? Se o futuro já existe, como que ele pode ser uma questão probabilística? E é aí que entra a questão da retrocausalidade que eu falei. Aqui eu não estou falando simplesmente de livre-arbítrio, eu estou falando de uma relação muito mais complexa entre o observador e a realidade. Porque se o observador desempenha alguma função sobre o desenrolar da realidade, mas a realidade se desenrola tanto para o passado quanto para o futuro simultaneamente, isso significa que não teria por que a ação do observador atuar só em uma direção. O observador poderia influenciar o passado da mesma forma que ele influencia o futuro. Não só causalidade, mas retrocausalidade. Da mesma forma que o que você faz hoje desencadeia consequências no que acontece amanhã, o que você faz hoje desencadeia consequências no que aconteceu ontem. Porque, que nem eu falei, a nossa memória nada mais é do que uma dedução
de um estado de menor entropia do universo. Ou seja, se o passado muda, a sua memória muda junto. Não tem como a gente saber se o passado já mudou ou se ele muda todo dia, porque você também está mudando junto com o universo. A nossa configuração atômica atual sempre vai ter um momento de menor entropia atrás e um momento de maior entropia à frente. E com isso a gente sempre vai ter a impressão de que o passado é estático e o futuro é flexível, mesmo que os dois estejam se transformando constantemente. Pode ser que até ontem você não tivesse nascido 25 anos atrás. Mas a partir do momento em que você nasceu 25 anos atrás, o universo inteiro se transformou até aqui para se adaptar ao seu nascimento. Você realmente passou por tudo que você passou. Tudo que você lembra é real. Mas pode ser que não tenha sido assim até ontem. E você não tem como saber. Tá ligado? Simplesmente porque você é este exato momento da eternidade. E daqui você evoca o universo inteiro. Aristóteles estava certo quando ele percebeu que era preciso uma entidade para botar o universo em movimento. Ele só não percebeu que essa entidade era ele próprio. Ele não percebeu que o tempo era uma dimensão física do universo e que o passado e o futuro sempre estiveram ali. Não existe primeiro motor imóvel, não existe lado de fora do universo, não existe antes do Big Bang. Tudo o que existe é você, aqui e agora, crescendo em todas as direções e em todas as épocas. Você é Platão, você é Einstein e você é o cachorro que o seu vizinho vai adotar no mês que vem. Você é a Terra, você é a Via Láctea e você é o Big Bang. Agora mesmo aqui nesse vídeo é a sua voz que você está escutando. É sempre você conversando com você mesmo, é sempre você conhecendo a si próprio. Você está nascendo e morrendo nesse exato momento. O universo está nascendo e morrendo nesse exato momento. Você não vem antes do universo e o universo não vem antes de você, porque tudo é uma coisa só que sempre existiu. A gente só está aqui porque o universo tem bilhões de anos, e o universo só tem bilhões de anos porque a gente está aqui para medir a idade dele. Tudo o que existe é aquilo que em algum momento foi percebido. Isso não quer dizer que o universo tenha se materializado instantaneamente no momento em que a gente percebeu ele pela primeira vez. Mas a gente teve que perceber ele a primeira vez para constatar que ele existe há bilhões de anos. O que eu quero dizer é que não basta ser matéria para existir. Existir é uma qualidade que nós atribuímos a alguns pedaços da matéria, especificamente aqueles que, em algum momento, nós conseguimos perceber. É que nem o exemplo do ET, né? Que não é o melhor exemplo, mas serve para ilustrar. Porque a gente não pode afirmar categoricamente que ETs existem, porque a gente nunca percebeu um ET até hoje. Mas a partir do momento em que a gente perceber um ET pela primeira vez, a gente vai poder constatar que ETs existem há vários milênios, por exemplo. A gente vai alterar o passado em retrocausalidade, vocês entendem isso? Só que nem eu falei, né? Esse não é o melhor exemplo, porque os ETs, muito provavelmente, também teriam capacidades cognitivas para perceber a transformação da matéria, assim como a gente. Então eles já teriam constatado a existência deles próprios, eles não precisariam que a gente atribuísse a existência a eles, né? É que nem o gato de Schrödinger é a mesma coisa. O gato, por ser um ser consciente, ele já se auto-induziria para fora do estado de superposição antes da gente abrir a caixa. O colapso da função de onda é irreversível. O ato da medição determina de uma vez por todas o estado do sistema quântico em todos os momentos. Por isso que quanto maior o sistema quântico, mais instável ele se torna, porque quanto maior, mais difícil é da gente manter um ambiente controlado, isolado da nossa percepção. Por isso, aliás, é que não existem bilhões de realidades individuais dentro da cabeça de cada pessoa, né? A sala não passa a existir só quando você está nela, o mundo não desaparece quando você vira as costas, né? Porque uma vez que a sala tenha sido percebida, em qualquer ponto do espaço-tempo, e ela teve que ser, né, até para ser construída, ela existe, independentemente de qualquer observação. É questão de entender que as estrelas, por exemplo, elas não têm consciência do que elas foram e do que elas vão se tornar. É a gente que está aqui deduzindo que o Sol de 1 bilhão de anos atrás ainda é o mesmo Sol que está brilhando no céu hoje, mesmo que a matéria dele esteja se transformando a cada minuto. É a gente que atribui forma e continuidade àquilo ali. Quando o Big Bang aconteceu, a gente já estava aqui, construindo aparelhos para medir a radiação cósmica de fundo. Quando as primeiras galáxias se formaram, a gente já estava aqui, construindo telescópios para espiar a formação delas.
Por isso que quando a gente olha pelo telescópio, a gente vê o passado. Por isso que a velocidade da luz precisa ser finita e constante, para que a gente consiga perceber o espaço-tempo da forma como ele precisa ser percebido para existir. Isso não quer dizer que o universo tenha sido feito sob medida para o ser humano. A gente não é a finalidade do universo, né? Isso só quer dizer que nós somos um pedaço disso aqui. E, portanto, é natural que tudo faça sentido pra gente. É que nem aquela historinha da poça d'água, né? Que se a poça d'água tivesse consciência, ela poderia muito bem olhar para o buraco em que ela se formou e pensar assim: caramba, esse buraco tem exatamente o meu formato, ele só pode ter sido feito especialmente para mim. Sendo que foi a água que se adaptou ao formato do buraco, e não o buraco ao formato da água, né? Mas aqui no meu caso eu estou indo além disso ainda, né? Eu estou falando que o buraco sozinho não é poça. Assim como a água sozinha também não é poça. A poça só existe quando o buraco está preenchido com a quantidade certa de água. O cosmos sem você não é o universo. Para ser o universo, precisa ter tudo o que tem, exatamente do jeito que é. Você é parte de um movimento que o universo inteiro está fazendo. E assim como todo o resto, esse movimento só é possível graças a você. É questão de entender que, ao mesmo tempo em que você não é nem um pouco mais importante do que uma formiga, você e a formiga são essenciais para a existência do universo inteiro. Você é minúsculo, mas você é gigante. Você não é nada, mas você é tudo ao mesmo tempo. E a beleza da vida está em se reconhecer enquanto essa pequena e singular manifestação do universo inteiro, que é você. Isso aqui que eu estou falando já não é ciência, obviamente, né? Isso aqui já é praticamente religião. São conclusões praticamente religiosas que nem sequer dependem da física moderna para serem cogitadas. Os pré-socráticos e os místicos aqui do Oriente chegaram em conclusões muito parecidas com essas há mais de 2500 anos. Isso não quer dizer que Buda era um físico teórico, vocês entendem? Isso só quer dizer que a realidade é uma só e ela só funciona de um jeito. E ela sempre funcionou assim. Talvez Heráclito já tivesse percebido tudo isso lá na Grécia Antiga. Ele só não tinha a precisão dos signos e dos instrumentos e dos métodos que a gente tem hoje para descrever dessa forma. E quando a gente entende tudo isso e a gente transpõe tudo isso para a nossa realidade social, a gente começa a perceber que o capitalismo é a representação social e econômica da ciência até o século XIX. Uma ciência ainda muito influenciada pela metafísica. Grande parte da filosofia liberal se sustenta na desassociação do indivíduo e do ambiente, o que vai contra não só a física moderna, mas a neurociência e a própria teoria da evolução. Como se o indivíduo explicasse a realidade, mas a realidade não explicasse o indivíduo. Como se a gente fosse uma espécie de alienígena, né, que não faz parte desse mundo. Como se a gente estivesse confrontando a realidade, não como se a gente fosse parte dela. É uma visão ainda muito mecanicista, né, que entende o universo como se ele fosse uma máquina, projetada por um engenheiro especialmente para você. E esse engenheiro te colocou aqui dentro com alguma missão. Quando na verdade hoje a gente está caminhando por uma visão do universo mais como um organismo, né? Ao invés de ter sido colocado aqui dentro, você emergiu disso aqui. E você é parte intrínseca disso aqui. Você não veio ao mundo, você veio do mundo. Você não tem o seu corpo, você é o seu corpo. Nesse sentido, eu não estou falando que o capitalismo é bom ou ruim, nem certo, nem errado, nem nada disso. É só que parece muito claro para mim hoje que o capitalismo não representa a natureza das coisas. A ciência moderna não é incontestável, né? Todos os cientistas têm certeza absoluta de que um dia a ciência moderna também vai ser superada. Mas quando a ciência moderna for superada, ela vai ser superada por algo mais novo e mais sofisticado. É impossível que a gente vá evoluindo, para no fim chegar na conclusão de que bom mesmo era na Idade Média, tá ligado? Nesse sentido, a ideologia reacionária é antinatural. É uma suposição de que seria possível a gente esquecer tudo que a gente aprendeu sobre o universo para voltar a se organizar num modelo de sociedade que já foi superado no passado. O nosso sistema socioeconômico é sempre uma representação do nosso estágio científico, da nossa compreensão do universo. Porque a ciência produz tecnologias que transformam o ambiente e a gente passa a se organizar socialmente de acordo com essas transformações. Da forma como as coisas aconteceram na história da humanidade, o capitalismo acabou sendo uma etapa natural do nosso desenvolvimento enquanto civilização. E o capitalismo trouxe
avanços sem precedentes para a humanidade em relação aos modelos socioeconômicos anteriores, assim como o feudalismo também trouxe avanços em relação ao modo de produção escravista do Império Romano, e assim por diante, retroativamente, né? De um jeito ou de outro, eventualmente, o capitalismo também vai ser superado, porque essa é a natureza das coisas. Impermanência, movimento, contradição. Sempre foi assim e sempre vai ser. É impossível ficar parado no universo. Negar isso é negar a ciência. A única coisa que não muda na natureza é o próprio processo da mudança. O capitalismo, ele faz com o dinheiro exatamente aquilo que eu disse lá no começo do vídeo. No capitalismo, o dinheiro enquanto signo passa ele próprio a ter mais valor do que o que ele representa na realidade. Porque o dinheiro existe desde o começo da civilização humana, né? Mas até o capitalismo, o dinheiro sempre foi entendido como um meio e não como uma finalidade. É evidente que o dinheiro é essencial como unidade comum entre duas mercadorias, né? Para quantificar o valor econômico das coisas em termos de capacidade de troca. Para você saber quanto de azeite equivale a quanto de trigo, por exemplo. Mas hoje em dia o dinheiro não é só isso. Nós não utilizamos mais o dinheiro como uma simples representação do valor econômico das coisas. Mas o próprio dinheiro passa a ter valor intrínseco, como se o dinheiro fosse uma mercadoria que tivesse embutido nele a própria finalidade. Passa a ser comum na nossa sociedade as pessoas darem mais valor para o dinheiro do que para as coisas que o dinheiro pode comprar. Vocês entendem isso? Nem se o Mark Zuckerberg vivesse por 500 anos e tivesse 500 filhos, ele daria conta de gastar toda a fortuna que ele tem. Porque a finalidade daquela fortuna não é ser gasta. Não é ser traduzida em mercadoria. Não tem nem mundo suficiente para traduzir toda aquela fortuna em mercadoria. Isso quer dizer que o dinheiro do Mark Zuckerberg é inútil? Lógico que não, né? O dinheiro no capitalismo ele não tem valor pelo que ele pode comprar, mas pelo que ele representa politicamente. O Alan Watts faz uma analogia engraçada, né? Quase uma sátira, mas que é bem ilustrativa, em que ele diz assim que a moeda deveria representar o valor das mercadorias da mesma forma que os quilômetros representam a distância dos lugares. A moeda deveria ser uma unidade de medida, assim como os quilômetros, as horas, os quilos, os litros. Do mesmo jeito que a gente usa os quilômetros para comparar a distância entre os lugares, a gente usa a moeda para comparar o valor entre as mercadorias. Então, assim, teoricamente, né, uma pessoa passar fome por não ter dinheiro é a mesma coisa que uma pessoa não conseguir ir de casa para o trabalho por não ter quilômetros. Não é como se estivesse faltando comida no mundo, vocês entendem isso? O que está faltando é a unidade de medida e não o que ela mede. As crises econômicas de 29 e 2008, elas não foram causadas por desastres naturais. Os rios não secaram, as árvores não pararam de dar fruto, o gado não parou de procriar, as pessoas não estavam incapacitadas de trabalhar e as fábricas não estavam incapacitadas de produzir. O que estava em crise era só a organização social que a gente concordou em viver. Mas o mundo, a natureza, continuava ali, funcionando como sempre funcionou. Aqui no Japão mesmo, na década de 90, a bolha especulativa que se formou no setor imobiliário aconteceu porque as pessoas estavam comprando casas para especular e não para morar nelas. O valor dos imóveis estava alto, né? Então as construtoras iam construindo casa a rodo, quem tinha dinheiro ia comprando casa para revender ou alugar. Tanto as construtoras quanto os investidores iam fazendo empréstimos nos bancos para conseguir construir mais imóveis e comprar mais imóveis como uma forma de investimento, até o ponto em que caiu a ficha de que não tinha mais gente no Japão precisando de moradia. Os caras que estavam comprando e vendendo as casas estavam vivendo numa realidade paralela, estavam vivendo numa bolha, né? As pessoas que realmente precisavam de moradia já estavam todas abrigadas àquela altura, e os investidores continuavam negociando só entre eles. É um descolamento da realidade. E isso é extremado até o ponto em que a gente vai trocando a nossa identidade pessoal por uma identidade econômica. Porque o capitalismo é pautado pela lógica da competição, né? Onde se aplica a lei da meritocracia. Quanto mais você tem, melhor você é. As suas posses passam a ser uma comprovação da sua capacidade, né? Do seu valor enquanto indivíduo na sociedade. Só que para aquilo que você possui ser socialmente aceito, ser validado socialmente, você passa por um processo de desumanização. A sua identidade é transferida para aquilo que você tem.
Porque se o seu valor enquanto indivíduo está naquilo que você possui, mas você não tem como andar com tudo que você possui nos bolsos da sua calça, você passa a depender que alguma instituição te legitime enquanto indivíduo na hora de fazer qualquer coisa na sociedade. Se você precisa atravessar a cidade, por exemplo, e você não tem um carro, você provavelmente vai abrir uma conta no Uber, né? Só que para abrir uma conta no Uber, você precisa cadastrar o seu cartão de crédito no aplicativo. Para ter um cartão de crédito, você precisa ter uma conta no banco, e para ter uma conta no banco, você precisa ter os seus documentos em ordem com o governo do seu país. Ou seja, para você fazer uma coisa tão simples quanto contratar um motorista para te levar de um lugar a outro, você precisa basicamente implorar para o governo, dizer para o seu banco, para dizer para a Uber, para dizer para o motorista que você que está ali, em carne e osso na frente dele, é quem você diz que você é. A sua identidade depende da validação de um monte de instituições para ter algum valor social. A sua presença física não vale nada, porque a sua identidade não está mais em você mesmo. Ela está no que você possui. Eu acho isso muito interessante porque um dos principais argumentos dos liberais até hoje é o de que o livre mercado é o melhor mecanismo de alocação de recursos porque ele preserva as liberdades individuais das pessoas. Porque numa economia planificada, igual como foi a da União Soviética, como não tem os preços do mercado para orientar a alocação dos recursos, o planejamento econômico acaba exigindo uma burocracia tão grande, mas tão grande, que o Estado acaba suprimindo as liberdades individuais das pessoas, né? Isso é verdade, isso é verdade. Mas a questão é entender que no próprio capitalismo, as Big Techs fazem exatamente a mesma coisa. As empresas vão se tornando cada vez mais invasivas na coleta de informações dos usuários, ao ponto do Google saber onde você mora, onde você almoça, com quem você conversa, quanto você está acostumado a gastar nas suas compras, o que você pesquisa na internet. Os celulares escutam as nossas conversas mesmo quando a gente não está usando o celular, tá ligado? É preciso entender de uma vez por todas que a instituição equivalente ao Estado socialista no capitalismo são as grandes corporações e não o governo do seu país, tá ligado? O Google, a Amazon, a Meta é que são o verdadeiro Estado no capitalismo. Isso é muito interessante porque é normal no Ocidente o pessoal ficar abismado sobre como o governo chinês controla a vida dos cidadãos lá na China, né? Sendo que no Ocidente está todo mundo aceitando os termos de uso do Google sem ler porra nenhuma. Está sendo rastreado em todo lugar, está tendo as conversas tudo analisado por algoritmo e está achando que tem liberdade. É uma questão de perspectiva, mano. É questão de que você foi educado a entender o Google como uma instituição do bem, que está usando os seus dados para o seu próprio benefício. É a mesma coisa lá na China, né? Os chineses foram educados a entender o Partido Comunista Chinês como uma instituição do bem, que está usando os dados deles para o benefício deles próprios. Mas se eu pegar o meu celular aqui, e você pegar o seu celular aí na sua casa, e nós dois procurarmos bicicleta na Amazon, para mim e para você vão aparecer resultados completamente diferentes. Porque é aquilo que eu falei, o algoritmo da Amazon está no seu celular, está no seu tablet, está na sua Smart TV, está no seu Apple Watch, está no seu computador, está na sua Alexa. E esse algoritmo sabe absolutamente tudo sobre você. Você treinou ele, assim como eu também treinei ele. E agora ele consegue alocar mercadorias personalizadas para cada um de nós, passando por cima de qualquer mercado. As grandes corporações estão claramente acima do livre mercado. E isso se torna mais evidente com os super apps, né, que são aqueles aplicativos que tem todos os serviços embutidos num aplicativo só, né, que nem o WeChat lá na China e o Line aqui no Japão. Você tem um WhatsApp, uma Amazon, um Uber, um iFood, um Facebook, um Spotify e uma carteira digital, tudo num aplicativo só, com os algoritmos de cada serviço compartilhando seus dados uns com os outros. E no Ocidente é a mesma coisa, né? A gente usa a nossa conta do Google para logar em tudo quanto é serviço online. Por mais que sejam aplicativos separados, eles estão compartilhando os nossos dados uns com os outros do mesmo jeito. É que nem o antigo ministro das Finanças da Grécia, o Yanis Varoufakis, ele diz assim que isso aqui que a gente está vivendo já não é o capitalismo, como a gente costumava entender até o século passado. O Jeff Bezos não é simplesmente um burguês, ele não é dono da fábrica de bicicleta. Ele é dono do mercado em si. Ele é dono do mecanismo de alocação de recursos do qual a gente depende para negociar entre a gente. As vendas pela internet vêm aumentando a cada ano. Quase todas as nossas relações comerciais já são intermediadas pelo menos por algum serviço online.
E com o desenvolvimento das inteligências artificiais e da computação quântica, as Big Techs vão tornar os algoritmos delas tão eficientes que, em algum momento, um computador vai ser capaz de fazer uma leitura tão detalhada das condições econômicas que deixar essa responsabilidade na mão dos seres humanos vai ser um risco. Vai ser economicamente inviável. Já é, né? Já é. As grandes corporações já se sentem mais seguras em simplesmente obedecer às informações coletadas pelos algoritmos do que em se arriscar competindo no livre mercado. Essa é a contradição final do capitalismo. O livre mercado só funciona para os pequenos empreendedores. Para as grandes corporações que já possuem os seus monopólios, o livre mercado é uma ameaça. Portanto, é natural que essas corporações invistam tudo o que elas têm no desenvolvimento de outras formas de alocação de recursos que tornem o livre mercado obsoleto, para proteger o monopólio delas da competição. Os algoritmos não vão causar a extinção imediata do livre mercado. Mas aos poucos o livre mercado vai passando a ter uma função cada vez mais periférica na organização social. Assim como era nos sistemas anteriores, né? Existia comércio no feudalismo. Ele só não era o centro da estrutura econômica daquela época. Por isso que eu sempre falo, né, que não faz sentido entender o socialismo como se ele fosse uma alternativa ao capitalismo, como se a gente tivesse que botar os dois para brigar para ver qual que é o melhor. Esse foi o grande erro da humanidade no século XX e a China entendeu isso perfeitamente. Eu costumo dizer que o capitalismo e o socialismo, e o próprio feudalismo, e todas as organizações sociais que vieram antes dele, não são sistemas diferentes. Cada um deles é uma etapa diferente de um único sistema que vai se transformando de acordo com o desenvolvimento tecnológico da civilização humana. Eles não são alternativas, eles não são equivalentes em tempo histórico, tá ligado? Não dá para escolher entre um e outro, porque são as contradições internas de cada um que levam ao próximo. Por isso que hoje eu já não vejo sentido nem em separar o espectro político entre direita e esquerda. Tentar resumir a situação socioeconômica do mundo entre direita e esquerda é limitar a realidade aos nossos signos. A realidade é muito mais complexa do que essa dicotomia, e aos poucos a gente vai abandonar essa visão binária do mundo, porque é exatamente isso, mano. O universo, como a gente está começando a entender nesse momento, não é binário. Tudo é uma coisa só, inteiriça e contínua. E isso vem se tornando evidente em cada aspecto do conhecimento humano e vai se tornar cada vez mais nos próximos anos, nas próximas décadas. E é isso é o que está na minha cabeça hoje. Espero ter deixado claro, espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha ajudado alguém de alguma forma. Desculpa qualquer merda que eu falei, se você não concorda com absolutamente nada do que eu disse, não tem problema, não quero convencer você de nada. E é isso, mano. Quando eu estiver pensando uma coisa completamente diferente, eu volto para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por tudo, obrigado por estarem aí escutando essas merda e me incentivando a continuar, tá ligado? É nóis, mano. Beijos.